O título da mensagem hoje é O Juízo de Cada Dia. Vamos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 27 ao 31. E diz assim a Bíblia: um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Até aí. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus bendito, essa é a tua palavra, Senhor. E aqui está a tua igreja. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. A tua voz que quebra o cedro do Líbano. A tua voz que pode ruir fortalezas e que pode trazer libertação para almas cativas do engano. Deus, em nome de Jesus, traz-nos a palavra rema, traz-nos essa transformação, o milagre que é um coração transformado, porque nós temos fome e sede de Ti. Não nos deixe estar e ficar do jeito que nós nos encontramos, mas que o Senhor possa mudar a nossa realidade e que nós venhamos a estar favoráveis ao Teu agir. Assim oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. O cenário aqui era do julgamento de Jesus. Ali ele já tinha sido julgado e havia um choro, havia um desespero. Muitos o seguiam e o julgamento mais injusto da face da terra. Ali o mundo estava sendo condenado em Cristo Jesus, porque no juízo que veio sobre Jesus, também havia a condenação, mas ele estava levando sobre si para salvar o mundo. Então é um momento, uma passagem bíblica que a gente precisa de revelação para compreender. Porque Jesus vai falar com elas: vocês estão chorando por mim? Não, chorem por vocês mesmas. Ele estava falando sobre o juízo. Ele estava falando sobre uma realidade que nós, muitas vezes, queremos nos esquecer. Mas Jesus não se esquece. Jesus se importa. E Jesus quer nos alertar para o perigo de viver uma vida sem fruto, uma vida afastada do propósito. Então, quando nós vemos Lucas revelar, lembrando que o Evangelho segundo Lucas foi uma carta, a princípio uma carta escrita a um amigo. Lucas escrevendo a Teófilo. Então nós podemos entender que é uma carta dirigida ao amigo de Deus, Teófilo. E Lucas então ele traz aqui esse cenário, essa parte que nós lemos. Nós podemos entender que quando você começa a chorar pela dor de alguém, você entende que está no tempo de Deus. Era o que Jesus estava dizendo. No tempo de Deus, você começa a chorar a dor de alguém. Agora nós precisamos entender que é Deus quem determina o tempo do acontecimento das coisas. No mundo real da dor, como adorar a um Deus que fosse imune a ela? Porque muitos questionavam: como pode um homem se dizer que é Deus e estar sendo julgado injustamente? Como pode ele dizer que é filho de Deus, fazer milagres e prodígios, mas estar debaixo de um juízo e não fazer nada por si mesmo? Como pode? Eles não compreendiam que Jesus estava ali cumprindo
segundo a vontade do Pai. Muitos de nós podemos condenar aquela geração porque eles preferiram soltar Barrabás do que a Jesus, mas tudo ali estava conspirando, cooperando para que o Filho de Deus fosse para a cruz, para salvar toda a humanidade. Era necessário que se cumprisse cada um dos desígnios do Senhor. Então, ele também teve que passar pelo caminho que o Pai trilhou. Jesus passou pelo caminho da dor, do Getsemane, ele foi para a Via Crucis, e ele mesmo sabendo o que iria sofrer, ele escolheu a vontade de Deus. Como escolher a vontade de Deus numa geração que busca a Deus para fazer a própria vontade? Como encontrar a vontade de Deus em templos, igrejas, em comunidades que prometem que se você vier para Deus, sua vontade será realizada? Como fazer compreender a mente humana a respeito de uma história que já está escrita e que nós iremos vivê-la para a glória de Deus? A cruz nos revela esse juízo de cada dia, ao mesmo tempo que a cruz nos revela a salvação. Parece que Deus trabalha de trás para frente, né? É de dentro para fora, para que se multiplique a generosidade dele. Não existe campo neutro no mundo espiritual. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo hoje. Não busque se legitimar, querendo a aprovação das pessoas, querendo circunstâncias favoráveis. Não seja tão óbvio em pensar que se você não esteja passando por algum momento difícil, isso significa que está tudo bem com você. E que se você está enfrentando algum momento difícil, é o juízo de Deus para você. Não se reduza a esse entendimento. O que Jesus vai trazer ali para que os discípulos deles compreendessem o juízo do Senhor é algo mais profundo. Sabe, não existe fórmulas da gente pensar se Deus está fazendo que eu esteja feliz, é porque está tudo bem, eu estou fazendo tudo certo. Mas se eu estou enfrentando dias difíceis, é porque eu estou pagando os meus pecados. Essa é uma mentalidade completamente religiosa e errada. O Evangelho confronta isso. Nós estamos na atmosfera do pecado. E na atmosfera do pecado a gente vai se deparar com situações de tragédias, nós vamos nos deparar com dor, tristeza e morte. O olhar de Jesus para Pedro, ali naquela situação dele, da rejeição, quando ele nega Jesus, fez com que Pedro caísse em si. Os 4 evangelhos, queridos, vão narrar este mesmo acontecimento que nós lemos. Mas somente o evangelho de Lucas vai nos declarar algo, vai falar sobre o olhar. Porque depois que Jesus é ali, sentenciado injustamente, e ele começa a Via Crucis, nós vamos ver aquelas mulheres de Jerusalém chorando, mas também nós vamos nos deparar com Pedro negando, com todos os discípulos se dispersando, com a exceção de João. E aqui nós vamos ver que Lucas, ele vai nos ressaltar sobre um olhar. É o único evangelho que vai falar que quando Jesus olhou para Pedro, Pedro caiu em si e veio um arrependimento, veio uma dor e ele chorou copiosamente. O olhar de Deus sobre nós transforma o nosso interior. Os olhos de Deus sobre nós nos faz compreender que sem obras, sem fruto de arrependimento, nós não poderemos ver ao Senhor. Cada um de nós tem uma decisão importante. A cada novo dia que inicia sobre você, você tem ali uma nova chance, mas você também tem diante de você uma decisão importante. Você vai viver este dia para cumprir os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, ou você vai se render à vontade de Deus?
Sabe, em nossa sociedade tão sofisticada, cada vez mais tecnológica, não há mais espaço para a cruz de Cristo. Não há mais espaço nos púlpitos para falar sobre o juízo. Não há mais espaço para falar do negue-se a si mesmo. Estamos nos dias em que Jesus disse que muitos teriam comichões nos ouvidos, que estariam escolhendo para si aqueles que iriam pregar apenas o que eles queriam ouvir. Mas a palavra do Senhor nos diz sobre o juízo de cada dia. Há uma cruz que nós não podemos negar. A cruz de Cristo para nós é um lugar seguro. Não se torne violento e radical, um religioso de plantão por causa das suas convicções. Mas também não se permita ser levado por qualquer vento de doutrina, ser manipulado. Como Jesus disse, eu dou a minha vida, eu a entrego por livre e espontânea vontade, mas ninguém pode tomá-la de mim. Nós nos rendemos ao Senhor, nós negamos as nossas vontades, o nosso ego, mas ninguém pode também nos tirar do Senhor, pode tomar a nossa vida daquele que nos resgatou. Um posicionamento, sabe, assim, vai requerer de nós o cultivo da palavra, o aprofundamento das nossas raízes, sabe, lutar contra todo o engano, servir em unidade na sua comunidade de fé, ter boas rodas de conversa, como nós começamos aqui lendo o Salmo de número 1. Ali nós vemos uma fórmula de prosperidade, mas também de santidade. Afaste-se da aparência do mal, saia do meio em que você está sendo levado para longe de Deus, as rodas dos zombadores. Saia do lugar onde você está sendo contaminado, mas isso também não significa que você não vai iluminar os lugares escuros. Você precisa de sabedoria do alto para revelar a cruz de Jesus. Lembre-se sempre que nós somos parte do problema e que Jesus é a solução. Sabe, Ele colocou de lado a sua imunidade para sentir a minha e a sua dor, para percorrer o trajeto de um pecador. A via crucis é exatamente o que foi preparado para nós, não por Deus, mas pelo diabo. Porque o pecado entrou e então toda a nossa história foi fragmentada e Jesus veio para resgatar a origem. Nós temos falhas de caráter, somos complicados, temos personalidades desajustadas. Não quer dizer que nós aceitamos Jesus e está tudo pronto. Você passou pelas águas do batismo, você já sai ali perfeito. Suas falhas de caráter foram todas enterradas. Não significa isso. Significa que você recebeu um espírito regenerado, pelo qual você se comunica ao Espírito Santo, pelo qual você recebe as instruções, pelo qual a palavra vem borbulhante e vai gerando uma nova realidade ao seu redor. Mas significa que tem um processo de santificação. Então a sua personalidade fragmentada, o seu caráter duvidoso, ele vai dando lugar a um caráter regenerado. E isso só acontece através de etapas de arrependimento. Você vai cumprindo um processo em que você vai sendo forjado, prensado. Por isso que sabe que se Deus cumprir todos os seus desejos, talvez isso seria a sua própria sentença de morte. Se Deus fizesse exatamente como você tem apresentado lá nas suas metas, no início do ano, talvez esse seria o caminho da sua condenação. Por isso que os percalços da nossa jornada, tudo aquilo que nos acontece, ainda que venha com dores, ainda que venha com prensas, isso significa que Deus está nos preparando, Deus está nos direcionando, porque nós não podemos nos calar, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos desajustes. Nós não podemos nos calar diante da injustiça,
deve nos fazer todos os dias, a nova criatura em nós precisa estar mais fortalecida por meio da palavra, e a carne precisa estar fraquinha no lugar dela, sendo conduzida pelo céu. Vamos para Lucas 13, de 6 a 9. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Jesus vai contar uma parábola. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso ele disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Jesus, nessa parábola, ele vem a ampliar o entendimento sobre o juízo e a misericórdia. E ele vem falar sobre um desejo que há no coração de Deus, o agricultor, que é de salvar. Jesus não veio condenar o mundo, mas ele veio salvar. Em sua primeira vinda, ele veio revelar graça e salvação. Mas isso não omite, isso não esconde que haverá o dia do juízo. E que na segunda vinda do Senhor não haverá mais tempo. E aqui, se olharmos para este cenário, concorda comigo que havia uma figueira numa plantação de videiras. Parece não fazer muito sentido, né? Porque no domingo passado nós falamos ali sobre sermos enxertados na oliveira. Os ramos que foram enxertados na oliveira, estes são transformados, porque a raiz é a seiva e Cristo é o que nos transforma de dentro para fora. Aqui nós já vamos ver um cenário de uma figueira plantada numa vinha. Quando a gente fala de figueira, imediatamente nós vamos nos lembrar de Israel. Porque lá em Gênesis, nós vamos ver que depois do desastre, depois da queda, o homem tentou, por sua própria razão, na sua própria maneira, consertar o erro. O que ele fez? Uma folha de figueira para tampar a nudez. Mas aí, logo lá em Gênesis, a gente já compreende que o homem sozinho não é capaz de desfazer o erro que ele cometeu. E aí, Deus vem e os cobre com uma pele de um animal morto. Ali, o Senhor já estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o sacrifício de Jesus que veio para nos cobrir multidão de pecados. É comum considerar grandes acidentes, tragédias, desastres, atrocidades ou até enfermidades insuperáveis como juízos divinos. Isso não é de agora, isso é desde que o mundo é mundo. E este pensamento traz 2 grandes prejuízos que Jesus combate. O primeiro, esse pensamento ignora o caráter amoroso de Deus. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória. E segundo, considerar-se livre da culpa enquanto você não está sofrendo o mesmo mal. Como nós podemos perceber, toda vez que existe uma tragédia, algo ruim acontecendo, se forma logo uma multidão ao redor. Por que será? Porque quando você vê a tragédia do outro, dá uma sensação de alívio, que aquilo não está acontecendo consigo mesmo. A carne é assim. Mas quando você está no Espírito, você chora a dor do outro, você não julga, você não diz, certamente algo muito ruim deve ter feito. Certamente está colhendo porque deve ter cometido pecado pior do que o que ele está colhendo.
Mas quando nós compreendemos a mensagem de Jesus, nós vamos entender que essas ideias estão erradas. Deus não está à procura de pecadores para puni-los dramaticamente. Ele age de um modo diferente. Esse texto aqui que nós lemos de Lucas corrige, né, a nossa visão. No início do capítulo 13 é mencionado um caso em que o governador Pilatos teria executado brutalmente alguns conterrâneos de Jesus. Então, quando Jesus vai contar essa parábola da figueira no meio de uma vinha, ele está dando uma continuidade a um acontecimento, a um assunto que já tinha sido levado até os discípulos, porque já tinha um burburinho, havia acontecido uma tragédia, né? Havia ali morrido alguns conterrâneos de Jesus, que estavam oferecendo sacrifícios no templo, e o sangue deles foi derramado. Os judeus pensavam que situações assim era a manifestação do juízo divino sobre pessoas culpadas, e Jesus vai confrontar esse pensamento em 3 frentes. A primeira, Jesus toma como certo que todos são pecadores. Se a gente for levar em consideração essa verdade, no mundo seria tragédia após tragédia, nós não teríamos um respiro. Mas acontece que o Espírito de Deus foi enviado ao mundo, e nós temos dias bons, nós podemos desfrutar da graça, bondade, misericórdia de Deus. Nós podemos crer que amanhã será um dia melhor, porque Deus está conosco. Então, o primeiro ponto é que Jesus toma por certo que, apesar de todos serem pecadores, Deus continua sendo bom. E Deus continua querendo fazer com que a bondade e a misericórdia dele nos sigam todos os dias. Segundo ponto, Jesus ultrapassa a ideia da morte precipitada como um único indício de juízo para o pecado. Morreu jovem. Pode ser que tenha desonrado pai e mãe, porque a palavra não falha. Está colhendo, os pais pecaram em iniquidade. Todos nós passaremos pela morte. E a realidade do pecado, ela foi transformada na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, aquilo que era maldição, aquilo que era juízo sobre as nossas cabeças, se transformou em bênção, graça e salvação. Se transformou em intimidade com Deus. E Jesus estava preparando ali os discípulos para pregar essa verdade, para sair do vitimismo, da tragédia grega, daquele entendimento judaico, de que tudo que o homem precisa esperar é a morte chegar. Não. Jesus ultrapassa essa ideia. E terceiro, Jesus define o arrependimento como a ênfase do tema. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Santidade é exatamente isso, é ter o Espírito Santo falando de forma audível dentro de você. E como que você vai saber disso? A cada vez que você se lembra de que você é falho, de que você precisa da graça. Se você tem andado quebrantado, se você tem se arrependido pelos seus pecados, isso significa que você está num caminho de santificação. Agora, aquele que bate no peito: estou correto, sou um santo homem de Deus, eu tenho cumprido os meus desígnios, tenho cumprido cada princípio bíblico, e por isso eu posso erguer minha cabeça e caminhar como um homem digno que sou. Ei, duvide desses diálogos e desses pensamentos, porque eles estão mais adequados a um soberbo do que a alguém que está sendo movido pelo Espírito de Deus. Então Jesus confronta tudo isso. Vamos para Lucas 13, de 1 a 5. Diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, porque eles sofreram dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês
também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ei, nós estamos em pé de igualdade. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pensamentos, da nossa indiferença. Nossa história aqui, nós percebemos que a cultura da utilidade no terreno, quando Jesus vai contar sobre aquela figueira que foi plantada numa vinha, ele vai falar ali que há um tempo designado para todas as coisas, há uma medida, e Deus, Ele é paciente, Ele é longânime, Ele espera. Mas você precisa dar o fruto. É nesse contexto aqui que nós recebemos a parábola da figueira. A figueira foi um dos principais arbustos cultivados nos tempos bíblicos. Ela também é um símbolo da nação de Israel. A figueira, ela estava plantada na vinha, o que dá a entender que tinha um terreno fértil ali. Ela tinha tudo o que era necessário para ela dar fruto. E ela estava dando folhas verdes. Ela estava viva, mas ela não brotava o fruto. Isso vai nos mostrar que sim, você tem tudo o que é necessário. Jesus já conquistou uma vida plena. Ele tem para te dar, sim, todos os dias prosperidade. Ele tem cura para a sua saúde. Ele tem portas abertas. Ele tem milagres. Ele continua sendo bom. Mas os céus aguardam um resultado. Os céus esperam. Os céus e terras, que a Bíblia também diz que toda a criação geme com grande expectativa para a manifestação dos filhos. Toda a criação espera que eu e você venhamos a frutificar, porque os nossos frutos glorificam a Deus. É dessa maneira que toda a terra será cheia com a glória de Deus. Os nossos frutos multiplicando na terra, entrando em cada lugar vazio, escuro. Assim resplandeçam a vossa luz diante das nações, em cada parte do mundo. Que o cheiro suave da presença de Cristo possa ser experimentado através dos nossos frutos. O que Jesus ensina é que os pecadores que continuam vivos e a demora no julgamento por falta de frutos se deve à paciência de Deus. Se devem ao fato de que Deus espera que as pessoas se arrependam. Quantas vezes nós pensamos assim: ah, Senhor, se essas pessoas todas morressem, né? Tem um lugar então assim que a gente pensa, se caísse uma bomba exatamente ali, parece que metade dos nossos problemas seriam resolvidos. Na nação brasileira, então, em dias de tantos conflitos, em dia de tantos debates, tantas discussões, mas nós nos esquecemos que o nosso problema real não é exatamente essas pessoas, não são exatamente esses conluios. O nosso problema real está no fato de que o pecado entrou na história da humanidade. O nosso problema real é que nós precisamos nos arrepender e produzir frutos. É simples assim. Demande mais os seus dias, a sua vida, a sua dedicação. O seu rola-tela, aquilo que você tem aprendido e buscado, demande mais em se preparar, em buscar dar fruto que glorifica a Deus, do que todas as outras coisas, porque a Bíblia vai nos dizer que existe um tempo. Lucas 3:9 vai nos revelar uma realidade dura e um tic-tac do relógio para todos nós.
Não ande ansioso com o resultado das urnas. Não ande ansioso com as notícias dos jornais. Não ande ansioso com a votação na lei tal, projeto lei tal. Ande ansioso sobre o fruto que você tem dado para glorificar o nome de Deus na terra. Olha o que diz a Bíblia: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto seja cortada e lançada no fogo. Você conhece a árvore pelo fruto. Nós vamos conhecer uns aos outros pelo fruto. Naquele dia, Deus vai conhecer a cada um de nós pelo fruto. O que Jesus ensina é exatamente isso. O machado posto na raiz significa que o tempo de Deus já chegou. Não é mais superficial. Ele vai direto na raiz, na essência. A cada dia nós recebemos mais uma oportunidade. Há um juízo de cada dia. Assim como nós oramos, e Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, quando nós clamamos pelo pão nosso de cada dia, nós estamos clamando: Deus, nos capacite a viver para a Tua glória. Nós não oramos: Pai, faça a minha vontade todos os dias, ouça a minha oração todos os dias. Não, porque talvez o maior juízo que possa vir sobre nós é se Deus ouvir a nossa oração. E muitas orações não estão sendo atendidas porque pedimos mal, porque estamos pedindo mal. Muda a sua oração. Deus já ouviu aquela que você está repetindo e que você tem apresentado ao Senhor. Eu digo em relação à nação, talvez até mesmo em relação à sua casa, em relação ao seu trabalho. O Espírito Santo é aquele que com gemidos inexprimíveis vai fazer a oração verdadeira. E o que significa esses gemidos inexprimíveis? Arrependimento, quebrantamento. O lugar de oração precisa ser um lugar que na hora que você abre os olhos, tem uma poça de lágrimas ali, debaixo dos seus pés, dos seus joelhos. Tem que haver desespero, porque a nossa realidade não é boa. E não é apenas por causa de um cenário temporal, não é apenas por causa de um cenário econômico, político, catastrófico. Não é só por causa disso. O cenário não é bom porque a igreja não tem dado frutos, porque a noiva não está glorificando o noivo. Ah, Senhor, a palavra é clara. Jesus ensina que o machado está posto à raiz. As misericórdias do Senhor se renovam sim a cada dia, mas é importante se lembrar do juízo que cada dia traz consigo. Nós precisamos estar preparados para o dia mau. Revistam-se com a armadura de Deus para que vocês permaneçam inabaláveis no dia mau. Porque a promessa do Evangelho não é te livrar do dia mau, mas é te livrar no dia mau. A promessa do Evangelho não é te livrar da fornalha, mas é te livrar dentro da fornalha. Porque dessa maneira você glorifica a Deus. Dessa maneira, os olhos que não conhecem a Deus verão a sua vida resplandecer o poder do Altíssimo, o poder do Eterno. Do que valerá um evangelho pregado por alguém que vive preocupado com as coisas deste mundo? O impacto da sua vida e da pregação que sai da tua boca, ele terá poder se você passar a viver como alguém que não se importa mais com nada, a não ser em cumprir a vontade de Deus. Se está passando um dia difícil, aleluia, Deus está comigo e Ele é glorificado na minha história. Ah, queridos, as pessoas, elas estão plantadas junto à vinha em um terreno fértil. Todas, sabia disso? Deus faz o sol nascer sobre os justos e os injustos. E Deus dá situações favoráveis a todos. E muitos crentes se sentem indignados quando vem um ímpio prosperando. Eu vivo numa luta para eu conquistar alguma coisa, eu tenho que sair à luta, e olha aquele lá, ó,
nem glorificam o nome de Deus e a vida para ele parece tão boa. Mas a Bíblia vai nos dizer que o ímpio é como uma palha e ele será consumido instantaneamente no fogo do juízo, mas o justo prevalecerá como pedra preciosa, como uma herança bendita. Do que valerá esse curto tempo de vida aqui neste mundo, comendo e bebendo do melhor, mas no dia do fogo do juízo, você será encontrado como aquele que é iníquo. Observe que havia uma figueira no meio de uma vinha. Onde você está plantado? Você se sente inadequado? Porque uma figueira no meio de uma plantação de videiras é uma inadequação. Talvez os seus questionamentos é: por que, Senhor? Por que eu continuo nesse trabalho? Por que o Senhor ainda me permite estar vivendo essas coisas aqui? Um sentimento de inadequação. E Deus está dizendo para que você frutifique, para que você dê o fruto. A figueira numa vinha, e olha que coisa tremenda, se aquela figueira der o fruto, no meio de uma vinha, onde só tem uva, haveria um figo para alguém que desejasse comer daquele fruto. Deus não faz nada perdido, sem propósito. Onde Deus te planta, é porque Ele tem propósito, e se você der fruto neste lugar, ainda que você se sinta inadequado, o seu fruto será algo tão precioso, será diferente, exclusivo, porque Deus depositou em nós essa exclusividade. Não há ninguém como você, por isso você não pode abrir mão de florescer, de frutificar. E esse texto apresenta essa maravilhosa promessa de que Deus é paciente e de que Ele espera pelos resultados do arrependimento. Por 3 anos, o dono procurou frutos. 3 anos é um número profético e muito significativo. O ministério de Jesus durou 3 anos. Por 3 anos. E Deus não está interessado em cortar a figueira, de forma alguma, mas Ele deseja que ela dê fruto. Deus não está interessado em nos cortar, em nos punir. Deus não tem nenhum desejo na punição, tanto que a palavra do Senhor diz que Ele visita a bondade, os atos de justiça, os princípios que nós cumprimos da Bíblia, Ele visita até a 1000ª geração, tamanha a vontade de Deus de abençoar os seus. Agora, como Ele é justo juiz, a Bíblia vai nos dizer que Ele visita a maldade, o sangue derramado, a iniquidade praticada até a 4ª geração. Portanto, essa palavra aqui vai nos fazer pensar que não está na morte a referência para o juízo de Deus. O juízo é executado a cada dia. A cada dia Deus procura resultados de arrependimento em todo tempo. Tenha certeza, se você chega ao final de um dia e toda a sua família debaixo do mesmo teto, todo mundo com saúde e você dormindo em paz, com a provisão sobre você, saiba que grandes foram os livramentos e bênçãos sem medida. Porque o Senhor tem sido bom para conosco. O ser humano está destinado a uma eternidade, ou na conversão, ou no pecado. E isso se comprova pelos frutos, ou pela falta deles. É o que se resume ali na história do machado. Contudo, não é para punir a esterilidade que Deus atenta, mas para ajudar na frutificação. A cada vez que nos reunimos, a cada vez que a palavra é liberada, o agricultor está mexendo na terra dos nossos corações. O nosso agricultor, o nosso Salvador, o interesse dele é que haja frutos de arrependimento. Por isso, não se mantenha duro diante da palavra do Senhor, inerte, mas seja ensinável, maleável, ouça a palavra e obedeça.
A palavra diz que todas as coisas vão cooperar para nós. Quando nós amarmos a Deus, o que é o amor a Deus? É esse desejo de ser transformado por Ele. É esse desejo de estar cumprindo o propósito que é dEle. A nossa oração não é mais sobre a minha história, o meu propósito, a minha vanglória. Não, mas o propósito de Deus, a história de Jesus contada através de cada um de nós. Nós podemos ser essa figueira no meio de uma vinha que dá frutos e que glorifica um Deus que é tão fiel, mas não de qualquer maneira. Sabe, tem uma história, e eu quis trazer para vocês aqui, nós já estamos caminhando para o fim da mensagem. Uma velhinha que estava na área de desembarque de um aeroporto, cheia do Espírito e cheia da urgência da pregação do Evangelho, ela pegou uma plaquinha que ela tinha e colocou Jesus Cristo. E ficou lá. E entrava, um monte de gente passava por ela, desembarcando no aeroporto. Alguns olhavam e riam dela. Outros passavam direto. Mais um, num tom de deboche, chegou para ela e falou: a senhora está esperando um passageiro com o nome Jesus Cristo? Ela olhou para ele e disse: sim, você não? E ali ela começou a pregar para ele. Nós estamos aqui, plantados por Deus, escolhidos por Ele. Ele nos salvou para que nós sejamos um lugar onde Ele possa manifestar a graça e a misericórdia, a bondade, o chamado ao arrependimento, a pregação do Evangelho em toda e qualquer oportunidade, em tempo e fora de tempo. Isso é santidade. Não espere estar pronto para se sentir digno de falar no nome de Jesus. Vá e pregue, diga, e o Espírito Santo vai fazendo em nós a obra da santificação. Porque muitos, eles permanecem de braços cruzados, como aquela figueira que não estava dando fruto no meio da vinha, porque se sentem inadequados. Mas nessa noite eu te digo, você não é inadequado. Você foi chamado, você carrega a marca de Deus, você carrega o Espírito de Deus. Então levante-se com todo o poder, autoridade, com ousadia e dê o fruto. Pregue, declare o nome de Jesus, que os tempos difíceis vividos possam trazer para nós o senso de urgência. Para finalizarmos, vamos para Josué 3:5. Um texto do Antigo Testamento. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Esse comando dado por Josué era num contexto de tudo novo. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, tão sonhada, tão falada, a terra preparada para eles. Depois de anos no deserto, depois de 40 anos, dependendo de um maná que descia todos os dias, bebendo da água da rocha, vivendo de milagre, depois dessa realidade de um nomadismo, né? Não, era um tempo num lugar, depois ia para outro, mas agora eles iriam entrar numa terra onde manava leite e mel, onde eles iriam plantar e colher, onde eles teriam uma terra para se estabelecer, construir suas casas, pensar em viver ali, em passar de pai para filho, iriam deixar herança. Era uma nova realidade. E Josué, então, ele fala o principal. Ele falou: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Sabe aqueles momentos em que nós podemos sentir que o futuro se encontra com o presente? Sabe quando você tem sensação de mudanças poderosas vindo na sua direção, como uma chave que vira, uma guinada de vida? Sempre estes momentos, eles serão antecedidos por um chamado à santificação.
Nós estamos findando o mês, o qual nós falamos dele todinho, sobre santidade. Deus está nos preparando para algo novo. O povo hebreu estava indo para uma terra nova, uma nova fase, um novo nível de autoridade, novos adversários, inimigos inéditos. Ali eles iriam ter uma situação de vida, de viver em paz, mas também teriam guerras diferentes. Sabe, você terá que tomar algumas decisões, você terá que fazer com que o Senhor seja o centro, e agora será algo decisivo. Aquele lugar meio inclinado lá e cá, pé no mundo, pé na igreja, meio pedra, meio tijolo, isso tem que ficar para trás, isso tem que ser passado na sua história. Uma nova fase requer um novo posicionamento. Existem situações na sua vida que você vai ter que enfrentar e você vai precisar encontrar essa autoridade de Deus. A Bíblia vai dizer que para não andarmos ativados na carne, mas no Espírito, é necessário tomarmos algumas posições. Há pessoas andando rasteiramente, na sua natureza inferior, como que a Bíblia chama de obras da carne. E para estas obras você precisa dar um adeus. Você precisa definir como que um posicionamento verdadeiro diante de Deus. Faça um acordo com o Senhor, faça um pacto com Ele. Gálatas 5,19 vai nos dizer sobre obras que não podemos aceitar mais na nossa vida. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É impossível uma mangueira produzir maçãs. É impossível uma oliveira produzir figos. Aquele que é nascido de novo produz fruto do Espírito, mas o que é nascido da carne vai produzir os frutos da carne. Este é o chamado de Deus, como o Espírito esquadrinhando o nosso ser, como Ele nos fazendo compreender. É a cada um olhando para si, cada um fazendo a oração: sonda, Senhor, sonda o meu coração. E eu queria fazer um momento, Deus, enquanto eu preparava essa mensagem, essa palavra passou aqui primeiro e o Senhor falou claramente: é uma obra que só eu posso fazer, mas precisa haver uma rendição. Você precisa exatamente querer, desejar, declarar: Senhor, eu de mim mesmo não consigo, mas eu declaro, faz em mim tudo o que o Senhor deseja.